Oi, oi, boa noite. Boa noite pra vocês. Vai dando um oizinho aí quem tá chegando pra eu saber que você tá aí. Oi, Gil, tudo bom? É Gil mesmo? Oi, Dani. Boa noite, bem-vindos. Hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Foi bem legal que vocês escreveram várias perguntas, né? Então eu até vou explicar como que vai funcionar. Deixa eu achar minha caneta aqui, perdi minha caneta aqui. Como que vai funcionar? Eu escolhi algumas perguntas, porque senão a live ia ficar muito grande se eu fosse responder todas. Então eu escolhi algumas, até porque tem temas que estão se interrelacionando, mas eu vou abrir alguns temas aqui para poder contemplar várias pessoas. E algumas perguntas eu vou gravar vídeos aqui mesmo no IGTV, que eu até tô meio ausente aí do IGTV, né? Então eu quero aproveitar então essas perguntas de vocês para fazer vídeos curtinhos respondendo, tá bom? Então fica tranquila que quem não tiver a pergunta respondida aqui hoje vai ser contemplado depois, tá bom? Oi, Veroca, oi, Rafael, Antônio, Fernando, bem-vindos, viu? Muito bem-vindos vocês aqui. Aline, Charlene, Curandeira de Si, Mahadevi, que gostoso vocês aqui, a Valéria. Muito bom, gente. Então, eu vou começar respondendo, então, uma pergunta de uma seguidora aqui do Instagram. Não sei se eu vou pronunciar certo o nome dela, porque às vezes é desafiador, né, falar o nome aqui, gente, que fica escrito esses nomezinhos. Mas até para dar boa noite para vocês aqui, eu fico meio assim, porque aparecem os nomes muito estranhos às vezes, né? Keket Nantete, né? Que ela me perguntou, pediu para eu falar sobre a importância de você saber do seu mapa astral e também se as coisas acontecem por causa do mapa astral. Eu gostei dessa pergunta, assim, até para ser uma introdução aqui à live. Eu imagino que muitas pessoas que já me acompanham aqui há algum tempo, né, já sabem um pouco, né, da minha visão sobre como que o mapa pode ajudar. E também sobre a minha visão sobre será que realmente as coisas acontecem por causa do mapa? Então, muita gente aqui eu sei que já sabe da minha visão, mas eu vou compartilhar aqui, que nunca é demais esclarecer, né? Achei bem interessante essa pergunta. Então, assim, qual a importância de conhecer o mapa? Na minha percepção, o mapa astrológico, ele é literalmente um mapa mesmo, né? Que indica um caminho, né? Na minha percepção, o mapa astrológico, ele indica quase que assim, como se fosse o programa da realização da sua alma, assim, o que você veio fazer aqui, quais são os dons e talentos que você trouxe, quais são os desafios também, seus pontos de crescimento, aonde a energia tende a emperrar, onde são os seus maiores obstáculos que você veio aprender a superar, que são os pontos que a gente chama de kármicos, né? Entendendo o karma como um ponto de aprendizado, né? São as tarefas que você veio aprender. Mas também tem muitas coisas que você veio oferecer para o mundo. E muitas vezes a gente não consegue colocar em movimento e realmente oferecer aquilo que a gente tem para oferecer em função daquela energia que fica estagnada, parada e bloqueada por causa das lições que a gente ainda não aprendeu, né? Normalmente os nossos karmas, eles acabam bloqueando o nosso dharma, né? Que são os nossos dons e talentos, que é o nosso caminho de desenvolvimento. Então, quando você começa a caminhar nessa jornada de abrir os pacotinhos, né, das tarefas que você veio aprender e você se movimenta nessa direção de se trabalhar, se purificar, transformar o que tem que ser transformado, naturalmente os seus dons e talentos também começam a fluir melhor na sua vida, né? Então o mapa, ele mostra com muita clareza esses pontos, tanto os pontos dármicos, que são os dons e talentos, quanto os pontos kármicos, que são as tarefas, né? Que são os desafios. Normalmente a gente experimenta os pontos kármicos como desafios na vida, são aquelas situações negativas que sempre se repetem, aquela área da vida que a gente tende a experimentar frustração, é porque tem um aprendizado ali.
né? Então, tudo isso numa consulta astrológica, com uma abordagem assim mais voltada para o autoconhecimento, mais psicológica, como a que eu utilizo, a gente vai conversar sobre esses temas. Mas a linguagem astrológica, ela é uma linguagem simbólica, né? Então, ela não é uma linguagem extremamente precisa, por isso que não dá para ser determinista, né? Até na antiguidade, a astrologia ela era praticada de uma maneira extremamente determinista, né? Principalmente em relação a momento astrológico, previsões, era tudo muito ditado daquela forma, né? Então a pessoa que nasce com Saturno no meio do céu, então tinha aquelas interpretações bem categóricas, isso aqui é frustração na área do trabalho, é dificuldade com autoridade, né? E aí hoje em dia, né, com essa visão mais da psicologia, da espiritualidade, principalmente com todo um arsenal de ferramentas para nos transformar, expandir a nossa consciência, a gente entende que as coisas do mapa não são pré-determinadas, né? Que tudo é passível de ser transformado. Por isso que eu tenho usado muito essa expressão, né? Que é acordar a melhor versão do seu mapa astrológico, né? Porque cada ponto do mapa ele pode ser vivenciado numa versão mais densa ou na versão mais elevada. E se você vai estar vibrando no mais denso ou no mais elevado, vai depender diretamente do seu nível de consciência, do quanto você já se desenvolveu, do quanto você já se transformou. Quanto mais madura e consciente uma pessoa, melhor ela vai estar manifestando a versão do mapa dela, tá? Como eu já pedi as perguntas antes, eu estou optando hoje, até para poder seguir aqui com o meu raciocínio, e não ler as perguntas agora, tá? Eu estou vendo que tem bastante gente escrevendo enquanto eu estou falando, mas eu vou deixar para falar, responder mais para o final, tá bom? Então é isso, né? Na minha percepção, o mapa ajuda nisso. Ele mostra esse caminho. Ele é literalmente um mapa. Quando você tem um mapa na mão, né, você quer ir de uma cidade para outra, aí você tem um mapa do caminho que vai te levar daquele lugar para aquele outro lugar, né? Só que o mapa, ele não garante, você ter um mapa na mão, não garante que você vai fazer a viagem. Da mesma forma, o seu mapa astrológico não é garantia de que você está vivendo ele, de fato. Uma coisa é certa, quando a gente não está vivendo o nosso mapa astrológico, a gente não se sente encaixado, não se sente realizado, não se sente pleno. Porque você veio com aquele programinha, você veio com aquele mapa, você veio para trilhar aquele caminho. Se você não está trilhando, você não vai estar feliz. Então, nesse sentido, o mapa ele mostra, ele pode encurtar o seu caminho, né? Eu durante muitos anos trabalhei, né, com psicoterapia em consultório, que eu sou formada em psicologia, né? E eu sempre tinha o mapa astrológico como um pano de fundo, né? Eu não usava o mapa assim, não falava, muitas vezes eu nem lia para a pessoa o mapa, mas ele era um pano de fundo para mim e me ajudava muito a entender aquela pessoa e aí mais direto no ponto, coisas que às vezes no processo terapêutico eu demoraria meses para entender, para sacar de onde veio, com o mapa, já direto no ponto, eu já sei qual que é a questão. Então, ele pode encurtar o seu caminho, né? Então, eu gosto de usar uma expressão assim, que o mapa é como se fosse um GPS mesmo. Ele vai indicar qual que é o caminho, né? O caminho da sua evolução, por onde você tem que passar, o que você precisa manifestar no mundo para que você se sinta realizado. Mas, como eu falei, a astrologia é uma linguagem simbólica. Então, cada símbolo no mapa pode significar muitas coisas, um espectro muito grande. Então, por exemplo, se você tem um peixes forte no mapa e ele aparece como um talento seu, você pode manifestar esse talento desde uma sensibilidade para cura, para transitar nos universos mais sutis, para entrar no campo do outro e sentir o que ele está sentindo, fazer empatia, nesse sentido, as energias de cura, então o terapeuta, o curador, né? Tudo isso, um facilitador de meditação, tudo isso é muito pisciano, desde o músico, o artista, né? Então, essa sensibilidade pode se manifestar em muitas formas. Então, numa consulta, eu procuro usar também o meu conhecimento da psicologia, da espiritualidade, para conhecer a pessoa e perceber como que ela está manifestando aquilo. Agora, se numa consulta eu percebo que ela não está manifestando nada daquilo, eu vou orientar, eu vou sugerir que ela vá nessa direção, que ela vá na outra, que ela coloque em movimento aqueles talentos, porque realmente é algo que é importante para a realização pessoal dessa pessoa, né? Agora, não dá para determinar, então todo mundo que tem um peixes forte vai ser músico, todo mundo que tem um peixes forte tem que ser artista. Não, essa sensibilidade pode se manifestar
de muitas maneiras, mas um lugar para sua sensibilidade você precisa ter. Então é isso que a gente precisa compreender, qual que é a essência do símbolo e entender que esse mesmo símbolo ele se espalha, né, e pode se manifestar de muitas outras maneiras. Tá? Então é assim que eu trabalho e é assim que eu entendo que o mapa pode ajudar as pessoas. Então, concluindo, né, a outra pergunta que ela fez, as coisas acontecem por conta do mapa astral? Não. Aí a gente entra até num outro aspecto que eu também estudo e que eu também compartilho quando a pessoa vem para uma consulta, que é o estudo do momento astrológico, né? Então, o que é o momento astrológico? A gente estuda como que o céu está hoje, influenciando o seu mapa astrológico. E tem alguns outros estudos que a gente faz também que são mais simbólicos, de ciclos, que a gente também consegue prever fases da vida que não é diretamente como o céu hoje, mas é um outro trabalho que a gente chama de progressões, direções, que é um estudo bem profundo, que a gente também olha esses ciclos na vida da pessoa. Então, esses ciclos, eles também indicam qual que é a energia que está sendo disponibilizada para a pessoa naquele momento. Então, ela está num trânsito de Urano, por exemplo. Urano pede rompimento, pede ruptura, pede libertação, pede quebra de tradição, quebra de padrões. Então, você está sob um trânsito de Urano, seja por uma progressão, seja num trânsito, seja num aspecto forte da Revolução Solar, você vai estar sendo convidado a romper aquela área da vida ou aquele planeta que vai estar sendo afetado. Mas de que forma você vai fazer esse rompimento? Se é uma separação, se é uma saída de emprego, isso aí vai variar para cada um. Muitas vezes o rompimento ele é tão sutil, é interno. É uma coisa que muda dentro e que externamente muda completamente a tua relação com o parceiro, com o trabalho, seja qual for a área que esteja sendo afetada. Mas não necessariamente tem que ser algo completamente externo. Então até isso não dá para a gente prever o acontecimento. Eu lembro que algumas semanas atrás eu fiz uma divulgação aqui, né, no Instagram sobre um vídeo que eu publiquei no meu canal do YouTube, que eu falo, uma série que eu tô gravando hoje, eu falo sobre os mitos da astrologia, né? E aí dos mitos é essa história da previsão. A astrologia é capaz de prever? Então eu coloquei isso como um mito. E aí teve uma seguidora que ficou super incomodada. Falou, nossa, claro que a astrologia é mito. Claro que a astrologia é previsão. Como assim você está considerando um mito? Né? E ela até falei, vai assistir o vídeo que você vai entender o que eu quis dizer. Porque, na verdade, eu não estou dizendo que a astrologia não é capaz de prever, mas não é a previsão de acontecimento real, assim. Isso realmente eu não acredito, porque eu não acredito que as coisas estão já pré-determinadas. Eu acredito no livre-arbítrio, que a gente pode escolher e cocriar a nossa realidade, né? Então, realmente, eu não acredito que as coisas já estejam previstas, os acontecimentos reais. Mas essa energia que está disponível, isso sim a gente consegue prever, os ciclos, né? Então, até dentro de uma pergunta que uma pessoa me fez aqui, que eu até ia deixar para responder mais para frente, mas eu vou encaixar aqui, que é uma pergunta da... Deixa eu achar aqui. A pergunta da Isabela Gomes, né? Ela perguntou se é possível prever no mapa, né, através desse estudo do momento astrológico, do trânsito, da progressão, a entrada de um novo amor na nossa vida ou a volta de um amor antigo, né? Como que isso aparece no mapa? Né? Então, dessa forma que eu falei, né? Normalmente, essa área da afetividade, de relacionamento, tem a ver com Lua, tem a ver com Vênus, tem a ver com a casa 7 do seu mapa astrológico e também o planeta que rege o signo que está naquela casa 7. Ou se você tem um planeta na casa 7, ele tem uma relevância nesse assunto na sua vida. Então, olhando isso, e se esses pontos do mapa estiverem recebendo um trânsito, por exemplo, de Netuno, que tem essa coisa de abrir o coração, de trazer essa energia amorosa, né? Ou você está num ciclo que está pedindo uma estabilidade, né? Um ciclo de Saturno, por exemplo, na Vênus, que pode estar pedindo aí uma estabilidade nos relacionamentos, uma estruturação, coisas que vão durar num longo prazo. Aí pode ser realmente que apareça alguém na sua vida, né? Agora, pode ser e pode não ser. Por isso que eu falo, não dá para prever. O que dá pra gente estudar é assim, nossa, nesse momento esse tema, relacionamento tá forte, e você tá tendo que olhar para essa questão. Se isso vai se manifestar através de um novo amor ou não, não sabemos. Existem probabilidades, né? Por exemplo, às vezes está num trânsito de Urano, que está pedindo um rompimento, uma quebra de padrão, aí chega uma pessoa na sua vida completamente diferente de tudo que já tinha aparecido antes,
né? Ou um trânsito de Plutão, que é um trânsito que traz muita intensidade, que traz uma experiência profunda. Então pode ser que alguém que aparece na sua vida e que catalisa grandes transformações, que te leva a integrar suas sombras, a se ver em níveis profundos. Pode ser, né? Então é muito relativo, né? Não dá pra gente fazer uma coisa muito taxativa, mas o que dá pra falar é da energia que está disponível. E quando eu vou falando pra pessoa normalmente na consulta, ela mesma já vai fazendo as ligações, porque ela tá vivendo aquele trânsito, ela tá vivendo aquela experiência, ela já sabe como que tá pra ela e vai confirmando a direção. Então esse é o grande presente assim que a astrologia tem para dar. E tem uma outra pergunta também que encaixa dentro dessa visão, né, do que um mapa pode ou não mostrar e dessa relatividade das coisas, que é a pergunta do Tom Andrades, né, que ele perguntou sobre a Vênus em Escorpião. Ele perguntou se essa Vênus em Escorpião ajuda na sedução. Eu acho que ele quis dizer em relação ao trânsito, né, que a Vênus está em Escorpião. Até fiz um post disso uns dias atrás. Vênus está transitando em Escorpião. Se isso ajuda na sedução e se isso aumenta as probabilidades de traição. Porque Escorpião tem a ver muito com essa energia da sexualidade, da atração, da intensidade, né? Então tem a ver com esse universo da sedução, sim. Quando está vibrando na faceta mais destrutiva, pode dar essas distorções de traição, de manipulação, de coisas escondidas. Mas essa mesma energia também pode se manifestar como um nível de entrega, de profundidade. Então, assim, tudo vai depender do nível de consciência que você tá e como que você está fazendo uso dessa energia que está disponível. Entendeu? Isso realmente é muito individual e intransferível, né? Então é isso. Então agora vamos para a segunda pergunta, que achei bem interessante, uma pergunta da Amande Sena. Ela perguntou assim: a falta de um elemento num mapa, né? Porque a gente faz esse estudo quando eu faço a leitura do mapa, é uma das primeiras coisas que eu olho é a distribuição dos elementos, né? Então a gente olha a distribuição dos planetas nos signos e quais são aqueles signos que têm mais, por exemplo, signos de água podem ter muito elemento, muito planeta, e aí não ter quase nada em signo de ar, né? Ou ao contrário. Então a gente olha como que está a distribuição desses planetas nos elementos e a gente faz uma pontuação. E às vezes a gente olha e fala, nossa, quase não tem terra, ou quase não tem fogo. Então é disso que ela estava perguntando, né? Então a falta de um elemento pode ser suprida por planetas na casa daquele elemento? Essa pergunta é interessante, né? Porque assim, existem os signos, que são as qualidades e as características que você trouxe para manifestar para o mundo, e as casas astrológicas é como que essa energia vai sair para o mundo. A casa é uma parte bem externa do mapa, tem a ver com as áreas da vida. Então, a casa astrológica, ela mostra a área da vida, o signo que está dentro daquela casa vai mostrar qual que é a qualidade de energia daquela área da vida, né? E o planeta é a função psicológica, né? Então, aquela função, ela se manifesta com aquela qualidade, que é o signo, e mais naquela área da vida, né? Então, se você, por exemplo, quase não tem água, né? Então, significa que você vai ser desafiador aí para você entrar em contato com seus sentimentos, com o seu mundo interno, com esse mundo das águas, com esse mundo das emoções. Talvez seja desafiador para você perceber o que você está sentindo, fazer contato com seus sentimentos, lidar com as emoções dos outros. Isso que geralmente indica a falta de água. Aí você quase não tem água no mapa, mas aí você pega lá as casas, tá cheio de planeta nas casas de água. Isso significa que você, de alguma maneira, na sua vida prática e concreta, que são as áreas da vida, você é estimulado pelo mundo externo a vivenciar aquelas áreas da vida relacionadas ao mundo dos sentimentos. Só que você, de verdade, não tem aquilo para dar. Então, o seu desafio é maior, você vai ter que realmente correr atrás já muito cedo. Você vai ter que buscar desenvolver aquela qualidade, porque uma falta de um elemento é uma indicação de que você precisa aprender a lidar com aquilo. Não quer dizer que você está fadado ao resto da vida a não saber lidar com as emoções, mas que você vai precisar desenvolver aquilo. Se você tem muito planeta na casa, você já muito cedo na vida vai buscar compensar aquela falta, porque você vai se sentir demandado naquela área da vida. Isso vale para qualquer elemento. Eu dei o exemplo da água, mas isso vale para qualquer elemento, tá? E aí outra coisa que ela pergunta também se o ascendente, por exemplo, se eu tenho o ascendente naquele elemento, se isso compensa. O ascendente não, apesar dele ter um peso grande, na pontuação ele vale 3 pontos. Então, só se for junto com as outras coisas, né? Só o ascendente não vai compensar.
Agora, um planeta, sim, pode compensar. Então, por exemplo, existem alguns planetas que eles são representantes de um elemento. Marte é um representante de fogo, Sol é um representante de fogo, Júpiter é um representante de fogo. A pessoa pode quase não ter o elemento fogo no mapa dela. Aí ela tem lá o Marte, né, no ascendente, um Júpiter de casa 10. Isso compensa com o fogo. Um Saturno, por exemplo, que é um representante da Terra. Saturno está ali no signo de Terra, ele ou num ponto importante do mapa, ou no ascendente, ou no meio do céu, ele dá uma compensada também. Tá bom? Então, isso acontece sim. Pode quase não ter terra. Saturno ali, a pessoa realmente compensa. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais. Outras perguntas, né? Daí, surgiram algumas perguntas que as pessoas fizeram sobre a questão da sinastria, né? Bem importante isso, né? E aí, uma das perguntas é... Me dá só um minutinho, gente. Sério. Então, é assim, sobre sinastria, por exemplo. Algumas pessoas perguntaram assim, quais são os planetas que a gente mais leva... deixa eu explicar o que é sinastria, né? Porque talvez nem todo mundo saiba. Sinastria é o nome que a gente dá para o estudo da comparação entre dois mapas, né? Então, é um estudo que a gente faz para ver como que um mapa se relaciona com o outro. Por exemplo, tem um mapa lá, quase não tem água. Aí você se sente super atraído por uma pessoa que tem muita água. É uma grande atração mesmo, porque normalmente a gente é atraído pelo elemento que falta, mas também é um ponto de grande desafio, né? Porque aquela pessoa tem em excesso algo que falta em mim. Eu vou aprender muito com aquela pessoa, mas às vezes vai ser difícil, vai dar fricção também. Dá atração, dá fricção. Então a gente faz esse estudo, e a gente faz muito um estudo de como que os planetas interagem na sinastria. Então, por exemplo, o Sol da pessoa faz oposição com a Lua do outro. Uma coisa super benéfica para a sinastria, principalmente esses polos, Sol e Lua, masculino e feminino, né? Vênus e Marte, que é outro par masculino e feminino. Então, se estão em oposição, isso é muito bom. Então, basicamente, né, ela perguntou se os que são mais importantes seriam Vênus, Marte e Lua. Vênus, Marte, tipicamente, porque Vênus tem a ver com afetividade, Marte com sexualidade, e a Lua tem muito a ver com a parte afetiva, então é super importante ter conexão de Lua nos mapas. E Sol também, né? Que o Sol é o planeta mais importante do mapa. Então, ter pontos de encontro com o teu Sol vai fazer você se sentir visto pela pessoa na sua individualidade, naquilo que você tem de mais essencial, né? Então, isso é bem, bem legal também. Então, essa pergunta achei interessante. Outra pergunta relativa à sinastria, que o Instagram da pessoa chama Astro123, não sei qual que é o nome. Ela perguntou sobre planetas na casa 8 ou 12 do outro, né? Que significa quando o planeta da pessoa cai na minha casa 8. O planeta da outra pessoa na sinastria cai na minha casa 8 ou na minha casa 12. Casa 8 e casa 12, acho que não foi à toa que ela perguntou dessas duas casas, são casas de água, né? E são casas consideradas quase que misteriosas na astrologia, né? Porque elas dizem respeito realmente à nossa natureza mais profunda, aquilo que está mais escondido, aquilo que é mais inacessível, que demanda uma grande interiorização da minha parte para eu acessar. Então, obviamente, no relacionamento, se a pessoa coloca planetas nessas áreas da minha vida, são pessoas que vão me tocar nessa profundidade. E aí, se eu tenho planetas nessas casas, para mim isso vai ser mais fácil lidar, porque eu já tenho essa via de acesso. Mas se eu não tenho muita água, não tenho nada nessa casa, e chega aquela pessoa e aciona aquele ponto, é bem desafiador para mim. Desafiador, tá? Não quer dizer que é ruim, que não vai dar certo, entendeu? Não tem isso, tá? Eu não tenho nenhuma visão, assim, determinista da astrologia. Sempre eu considero esses pontos de desafio como pontos de crescimento, como oportunidades de você se desenvolver. Então, nunca, né, não tem esses rótulos, assim, dá certo, não dá certo, tá? Em sinastria, realmente, eu não olho dessa forma, tá bom? Espero que tenha respondido. É a pergunta da Astro123, que eu não sei como que é o nome dessa pessoa. E aí, para ir fechando aqui, então, teve uma pergunta também da Gabriela. Deixa eu ver qual que eu respondo primeiro. Acho que já foi quase todas. Da Gabriela, que aí eu achei interessante porque, geralmente, nas minhas lives, ultimamente, sempre eu tenho falado um pouco do momento astrológico, né? Mas eu senti de intercalar um pouco, abrir também para as perguntas para vocês. Mas essa pergunta é sobre o momento astrológico, e então eu quero fechar dando uma palhinha aqui sobre isso, né? Que é a pergunta da Gabriela Mafrei,
Este é um momento bom para a tomada de decisões? Bem interessante. Fiquem de olho então no post que eu vou fazer amanhã sobre a conjunção exata que vai estar acontecendo no céu amanhã, a quadratura de Marte com Urano. Vai estar exata amanhã. Essa é uma quadratura que eu tenho falado dela já em várias lives que eu fiz, né? Inclusive, eu nunca percebi com tanta nitidez o efeito de uma quadratura, né? Porque começou em maio essa quadratura. E realmente é uma quadratura bem tensa, porque a quadratura em si já é um aspecto tenso, que fala de energias que se chocam de alguma maneira. Marte e Urano são energias bem, quase que explosivas, né? Uma energia bem, é uma força muito enérgica, uma força disruptiva, uma força de ruptura, de quebrar com as coisas, de, né, romper mesmo. E essas duas juntas formando uma quadratura. E ainda por cima, assim, o Marte está em Aquário, que é regido por Urano. Né? Então, ele está já num signo que é regido por Urano. Né? E recebendo a quadratura de Urano, ufa, né? É tudo isso que a gente tem visto aí no mundo, né? Porque Marte tem a ver com a energia da agressividade, com a nossa força vital, com essa energia mesmo de territorial, instintiva. E olha tudo que a gente tem presenciado desde maio para cá, né? Muita coisa. Teve aquela greve dos caminhoneiros, foi uma loucura aquilo. Toda essa história da política, essa guerra que tá um horror aí nas redes sociais, nas mídias, e cutuca daqui, cutuca dali. É bem essa energia de Marte. E isso já tá rolando faz algum tempo, desde maio, mas tem alguns momentos que a quadratura fica exata. O que é ficar exata? Elas estão praticamente no mesmo grau. Marte, se eu não me engano, está 2 de Aquário e Urano está 2 de Aquário. Fica exato. Quando fica exato, fica mais intensa, fica mais forte. Amanhã vai estar intenso, vai estar forte. É legal a gente ser bem cauteloso com as nossas energias, com aquilo que a gente vai falar, com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque existe uma tendência a explodir, a ser intolerante, né? É legal a gente prestar bem atenção, né? E aí, o que vai acontecer? Existe uma maneira de você usar essa energia de uma maneira construtiva, porque no mais profundo, essa energia, essa configuração, né, essa quadratura, ela está pedindo realmente uma revolução. Ela está pedindo que a gente tome atitude, né? Por isso que tem a ver com o que ela perguntou, né? É o momento para tomar decisões? Sim. Só que com cautela, sem impulsividade, né? Sem ser movido pelo calor, né? Mas é um momento, sim, que a gente está sendo convidado a romper com padrões, a fazer diferente, a revolucionar, né? Revolução, muitas vezes, é ir para a paz, é ir para o amor. Ultimamente tem sido mais revolucionário, né? Não fazer guerra do que, né? Então, realmente é um momento para a gente ver aonde que a gente precisa romper, sair da zona de conforto, fazer diferente. É como se a gente estivesse sentindo uma pressão para poder fazer algo que vai trazer uma liberdade maior para a nossa vida. Né? Existe uma intolerância maior à opressão nesse momento. Né? Urano fala de liberdade, Urano fala de autonomia, de individualidade, é regente de Aquário, tem a ver com liberdade. A gente está sendo convidado a estar mais livre. Então, tudo que estiver aprisionando, tudo que estiver oprimindo, a gente fica muito mais explosivo. Né? Então, só tomar cuidado para não explodir. Fazer com assertividade, transformar essa energia de Marte em assertividade, em vez de agressividade. Né? Então, essa é uma forma de usar construtivamente essa energia. Essa é uma das belezas da astrologia, você entender o momento astrológico, entender a tendência para poder usar conscientemente e redirecionar essa energia de uma maneira sábia. Né? Então tô entendendo que algo precisa ser rompido. Não preciso sair chutando a porta, não preciso sair quebrando tudo, só preciso romper o que tem que romper. Né? Então isso que é o recado do momento. E uma última pergunta, que tem a ver até com o tema da sinastria, também com relacionamento, mas eu deixei para o final porque eu já quero aproveitar e anunciar também aí o relançamento do programa que eu vou abrir, né, que é sobre o Sol. A Paty Yellow, ela perguntou assim: o Sol na casa 7 significa casamento feliz? Porque casa 7 é a casa de relacionamento. Né? Então, eu achei bem interessante essa pergunta, porque onde a gente tem o Sol no mapa astrológico, ele é um ponto assim fundamental do nosso mapa. Ele realmente mostra onde está o mapa da mina, né? Aquela área da vida onde está a minha realização pessoal.
onde está o sentido da minha vida, é o que realmente vai me fazer feliz, é a casa astrológica onde está o meu sol. Aquela área da vida, ela tem fundamental importância para mim. Então, ter um sol na casa 7 significa que estar em parceria, estar com o outro, se relacionar, casar e ter sócio é algo vital para você. É onde você se encontra, onde você se realiza, onde a tua vida tem sentido, né? Agora, como eu falei no começo da live, não é garantia que você ter o sol na 7, você está realizado nessa área da vida. Então, não. Significa casamento feliz? Não. Significa que você vai ter que batalhar para se realizar nessa área para você poder ser feliz. Né? O sol, principalmente, ele indica onde eu tenho que batalhar para me realizar. A lua tem mais a ver com uma coisa que eu trago que é meio atávico, que é fácil, aquilo flui facilmente. O sol não, o sol é algo a ser batalhado. Muita gente pensa que nascer num signo, né, que significa que você tem o sol naquele signo, você veio com aquelas características de brinde, assim. Não veio. Eu sou pisciana mesmo. Na verdade, o meu trabalho, a minha realização da minha alma, tá em eu cada vez mais aprender a manifestar as qualidades e as características de peixes. É isso que me realiza. Eu vim pra cá pra isso. Mas não quer dizer que isso veio pronto em mim. Eu tenho que batalhar para me tornar o meu sol. Então, o sol no mapa, ele representa isso. E esse planeta, ele é tão importante no mapa, do mesmo jeito que no sistema solar, né? Tudo gira em torno do sol, que eu criei um programa para ajudar as pessoas a manifestar o sol no mapa, porque realmente eu vejo muita gente não vivendo a energia do sol. Né? Então, em maio desse ano, eu lancei a primeira edição, né? A primeira turma do programa Astrologia e Propósito da Alma, foi maravilhoso. E aí agora eu tô para relançar esse programa. Então, provavelmente daqui a 2 semanas, eu ainda não fechei a data, mas eu vou fazer uma aula online, onde eu vou dar uma aula sobre a astrologia do Sol para vocês. É uma aula que precisa se inscrever, tá? Não vai ser uma live assim aberta. E é uma aula com horário para começar, tudo direitinho, com começo, meio e fim, convivência. Vai ser bem legal, onde eu vou explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse assunto da importância do Sol no mapa. É realmente algo muito importante mesmo. Foi bem legal essa pergunta da Paty para poder trazer esse assunto aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não sei se eu vou conseguir responder tudo, né? Porque muitas coisas que vocês escreveram aqui, né? Ah, Adriana, quero fazer o programa do Sol. Ah, querida, você fez, né? Você tava na turminha, né, Adri? Do Astrologia e Propósito da Alma. Ó, a Ludoca tá perguntando assim, a Ludka. Tá perguntando, opa, amanhã tem uma entrevista de trabalho. Será que isso é bom? É bom, principalmente se você for bem consciente, né, dessa energia da assertividade, da clareza, do foco, da direção, né? E evitar a tendência a ser intolerante, impulsiva, né? Uma tendência, às vezes, a querer se mostrar muito diferente, que Urano tem essa coisa, assim, de ser muito irreverente, de botar, né? Mostrar mesmo tudo que pensa, ser sincero demais. É legal ter um cuidado, tá bom? É isso, gente. Uma pessoa aqui está pedindo para eu falar sobre a Revolução Solar. Acho que deve ser Henrique, né? Henrique Godoy. Eu vou te convidar a ir lá no meu canal do YouTube. Lá tem uma série que eu fiz sobre os mitos da astrologia, né? E aí lá tem quando eu falo sobre o signo ascendente, eu explico um pouquinho sobre a Revolução Solar. No meu canal também tem um vídeo só sobre Revolução Solar, tá bom? Então dá uma visitadinha lá que você vai achar algumas coisas. A Gabriela tá aqui agradecendo, que legal. Então tá bom, algumas perguntas eu vou deixar para responder, né, nos próprios vídeos que eu vou fazer para vocês no IGTV. Tá bom, gente? Então tá bom. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado aqui pela participação. Foi bem especial estar aqui com vocês. E a gente vai se vendo então nas próximas lives, tá bom? Beijos.